minha câmera aqui para ver se está todo mundo. Alguém está me vendo aí já? Oi, Tatiana, bom dia. Eu vejo, gente. Como assim? Bom dia, professor Rodrigo. E aí, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom dia para todo certo. mundo que está aqui hoje. Vamos começar um bate-papo aí bem interessante. Caio está aí, diretor do IMPRO. Um movimento aí que a gente achou bem necessário nesse momento onde tem tantas incertezas, né, professor? Uhum. E Sem dúvida. lembrando a todos que esse é um bate-papo, é uma troca, então vai ficar muito mais rico se vocês participarem, se vocês interagirem conosco, para que a gente tenha, então, uma troca bem bacana. Professor Rodrigo, se apresente, por favor, quem é você? Então, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aí a esse bate-papo, uma satisfação estar podendo compartilhar esse momento com vocês. Bom, meu nome é Rodrigo Souto, eu já estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos, eu vim fazer um mestrado e, enfim, depois do mestrado já emendei um doutorado. Fui professor aí no Brasil durante muitos anos, acho que quase 15 anos de docência, professora Tatiana, então é bastante tempo, né? Minha formação é em psicologia e marketing e vim fazer um mestrado na área de liderança organizacional e um doutorado também nessa mesma área. Então eu divido minha experiência profissional nesses 2 campos, na parte de desenvolvimento e treinamento de pessoas e na parte de marketing também, principalmente na parte de publicidade, que eu trabalhei bastante tempo com essa área. Que bacana, gente, está vendo que nós estamos em boas mãos. Eu ontem, em 10 minutos de conversa com o professor Rodrigo, eu falei, gente, eu estou me sentindo honrada, e tecnologia é tudo, né, professor? Olha só, nós estamos conversando com um professor do outro lado do mundo, e isso é fantástico. Então, assim, eu tenho certeza que você tem muito para contribuir com essa experiência, e também os demais, né, gente? Então, vamos aproveitar aí, tá? É claro. Eu me apresentando, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Tatiana Cortes, sou mãe da Marina, né, uma adolescente aí de 16 anos, corredora amadora. Acredito muito no movimento dessa troca de conexão, né, no movimento da autoliderança para poder fazer movimentos bacanas nas nossas equipes e nas nossas vidas. E hoje, acreditando nisso, eu atuo como responsável pelo desenvolvimento na área de tecnologia de desenvolvimento de software. Estou, né, nesse movimento aí, tocando uma equipe de mais ou menos 40 e poucas pessoas. A gente desenvolve software, trabalho com tecnologia há mais de 20 anos aí, nessa liderança de pessoas, e sou a atual coordenadora do nosso MBA, do Instituto Projeção, de Liderança e Desenvolvimento Humano. E estamos aí nesse desafio de formar novos líderes, de formar novas pessoas que sejam capazes de fazer uma mudança nas nossas organizações. Acredito muito nesse movimento, nessa troca, e vamos aí bater um papo. Vamos começar, professor? Vamos lá, Tatiana, lá. Vamos começar. E uma coisa que você mencionou é importante, isso aqui na verdade, não é uma palestra, né? É uma troca de informações. Então, acho que todo mundo sai ganhando. Quanto mais vocês puderem interagir, participar e contribuir com as suas ideias, com seus pensamentos, eu acho que torna esse momento mais rico. Isso mesmo. Né? Vamos lá, conta pra gente, Rodrigo, como é que está nesse momento aí o ambiente, né? Como que está o movimento, né, nos Estados Unidos? Eu acredito que vocês estão vivendo um momento um pouco diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, fala aí pra gente um pouquinho, como que está isso? Pois é. Bom, aqui nos Estados Unidos, igual ao Brasil, é um país muito grande, né, de extensões territoriais gigantescas. E aqui,
Muito do que acontece, Tatiana, é regional. Então, assim, os estados, eles têm as próprias leis. Então, é diferente do Brasil, que as leis regem para o país inteiro. Então, às vezes, o que acontece em um estado fica muito restrito ali, aquele estado, e o que pode estar acontecendo no estado vizinho ser diferente, né? Então, Certo. eu tenho uma visão geral do que está acontecendo nos Estados Unidos e principalmente do que está acontecendo aqui no estado onde eu resido, que é na Geórgia. Certo. Por exemplo, aqui na Geórgia, os casos, eles nunca chegaram a ser tão alarmantes quanto aconteceu em Nova York ou quanto aconteceu na Califórnia. E apesar de algumas medidas que alguns outros estados tomaram, os governadores, eles têm uma decisão até acima da decisão do presidente. Mesmo que o presidente diga que tal coisa deva acontecer para o restante do país, os governadores, eles têm o poder de decidir, de restringir algumas ordens que vêm de cima, né? Então, hoje aqui na Geórgia, a gente já está num processo assim, de retomada, que já iniciou há algumas semanas, há quase um mês, na verdade. Existiu aquele primeiro momento de quarentena fechada, né, que é o que eles chamam de lockdown. No começo, todo mundo ficou em casa, não saía de casa, assim, só para ir ao supermercado mesmo, com muito cuidado, todo mundo apavorado, acabou papel higiênico, acabou papel toalha, né, aquela loucura. Eu não sei se chegou a acontecer isso no Brasil também, de De faltar... acabar. Não. Não, olha, aqui Bom, foi uma pelo menos loucura. aqui, né, onde eu tive a percepção, não, né? Aham. Aqui o álcool gel aqui acabou Acabou, completamente aqui das acabou. prateleiras também, mas enfim, e aí foi aquele momento de correria nos supermercados, né? Todo mundo estocando comida em casa, pensando assim, ao próximo Armagedon, né? Apocalipse. E todo mundo preocupado, sem saber o que ia acontecer, quanto tempo a gente teria que ficar em casa, se seria um mês, se seria 2, se seria 3, e aquelas previsões, assim, meio assustadoras. Então, foi um período muito tenso. Foi um período Certo. muito tenso esse começo aqui nos Estados Unidos. E depois, depois de um mês, e na verdade quase 2 meses dessa situação mais fechada, aí começou a retomar aos poucos, né? Não sei se a percepção que as pessoas tiveram foi de que, acho que não é essa coisa toda que eles estavam falando, né? Apesar de que os números estavam crescendo. Mas o mercado começou a retomar com alguns cuidados, algumas restrições, os restaurantes começaram a reabrir, tomando alguns cuidados, mantendo um distanciamento dentro, né, do seu espaço físico. As empresas, aos poucos, estão retornando, também tomando alguns cuidados. Ainda não voltou tudo 100%, tem muita gente ainda trabalhando de casa, né? Certo. Alguns lugares públicos ainda não reabriram. Mas, se você olha o movimento na rua, aparentemente já está normal. Está Né? voltando a um Está novo normal, né, voltando ao novo Rodrigo? normal. Muita gente, assim, em alguns lugares você observa mais pessoas usando máscara o tempo todo, em outros lugares você percebe que as pessoas não estão nem aí, sabe? Então, assim, está todo mundo curioso para saber o que vai acontecer daqui para frente. E, Rodrigo, você falando isso é interessante, né? A gente acha que é tudo muito diferente e aparentemente não. Acredito que nós aqui também no Brasil estamos vivendo esse mesmo momento, né? Principalmente a partir de agora, alguns estados começam a fazer um movimento da retomada. E esse é um movimento um momento de muita incerteza, né? Onde a gente realmente não tem uma noção do que vai vir pela frente. Mas a gente já, a própria pandemia e o momento da quarentena, o que eu percebi é que ele já deu alguns indícios de onde nós precisamos olhar.
né? Então, a gente fala, principalmente falando, eu acho que o público que está aqui, principalmente, é um público muito voltado para a liderança, que está preocupado em como retomar isso nas equipes, preocupado principalmente com as pessoas, né, pessoal? A gente não pode esquecer, qualquer coisa que nós façamos nas nossas empresas são feitos, os nossos resultados são entregues através de pessoas. Então, como que a gente pode melhorar essa relação, né, esse movimento da volta, né, para essa retomada, analisando tudo o que aconteceu, porque nós tivemos algumas mudanças de hábitos. O que você enxerga nesse momento, né, pensando que estamos retomando? O que muda, ô Rodrigo, em relação a, por exemplo, o home office hoje, né? É uma discussão que eu acho que é o que está mais em voga hoje. O que muda em relação ao home office? Todo mundo é para o home office? Olha só. Olha só. Bom, o interessante é o seguinte, é importante deixar claro que tudo que a gente vai discutir aqui são possibilidades, porque Exato. certeza do que vai acontecer de agora em diante, a gente não sabe. A todo momento são informações novas, são dados novos. Existe aquela turma de que, realmente, de agora em diante vai ser o que está muito em moda, nessa expressão, o novo normal. Da agora em diante, tudo vai mudar. E tem aquela outra turma que acha que, não, foi só fogo de palha, aconteceu muita coisa, mas a médio prazo, tudo vai voltar realmente ao que era antes. Então, a gente não sabe 100% do que vai acontecer. Essa questão Mas, por exemplo, eu já tenho aqui alguns exemplos bem práticos de algumas mudanças que essa pandemia trouxe para o mercado, Tatiana. Por exemplo, um exemplo bem próximo de mim, aqui perto de onde eu moro, eles estão construindo um complexo, que é um complexo comercial e que também tem apartamentos, sabe? Está sendo muito comum aqui esses lugares abertos, onde embaixo eles fazem lojas e escritórios, e em cima apartamentos, né, para as pessoas morarem. E dentro de um desses complexos que está sendo construído aqui próximo de casa, eu estava lendo e acompanhando o processo do desenvolvimento desse complexo, e eles falaram que, por conta da pandemia, eles mudaram o projeto. O que eles vão fazer? Eles vão diminuir o número e diminuir o tamanho dos escritórios do projeto e vão aumentar um pouco o tamanho dos apartamentos para incluir um office. Então, olha só, porque eles acreditam que de agora em diante vai ser muito mais comum o trabalho em casa e vai ser menor a demanda pelo trabalho nos espaços comerciais. Né? E para o trabalho em casa, como você comentou, não é todo mundo que é para o home office. Né? Parece assim muito fácil, muita gente fala que o meu sonho é poder trabalhar em casa, não precisar sair, eu ligar meu computador, eu ter o meu espaço ali dentro, mas não é. Essa disciplina de trabalhar em casa, ela é um pouco mais complicada do que as pessoas imaginam. E eu acho que muita gente, inclusive muitos dos nossos colegas que estão assistindo aí agora, vocês, devem ter sentido na pele que trabalhar de casa não é para todo mundo. Não é fácil, exige muita disciplina, exige muita concentração, você manter esse equilíbrio da sua rotina familiar dentro de casa, compartilhada com a sua rotina de funcionário, de trabalhador, enfim, não é fácil. Não é fácil. Eu até li esses dias, Rodrigo, que estava falando assim, o home office é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o home office. Exatamente por isso. Porque tem pessoas que realmente não se adequam a isso. Então, eu costumo até falar que não existe receita de bolo. A gente tem que até avaliar a própria maturidade da empresa, a maturidade das pessoas, né? Eu, por exemplo, eu tive vivência na empresa e com os meus colaboradores, teve gente que falou, pelo amor de Deus, Tati, eu quero voltar, eu não consigo ficar, eu não consigo conciliar isso.
E agora a gente já começou, tá, Rodrigo? A gente já fez o movimento da retomada, então já temos pessoas voltando para o presencial, e eu também tenho pessoas que falam, não quero voltar, eu trabalho melhor dentro de casa, eu tenho mais foco, eu tenho mais produtividade. Então, conhecer cada um, o que funciona para cada um é essencial, principalmente nós nos conhecermos, né? Por exemplo, eu sei que para determinadas atividades eu funciono melhor se eu estiver em casa, principalmente aquelas atividades que eu preciso de mais foco, né? Mas para outras não, eu quero estar com as pessoas, eu quero ter a troca, e isso que eu acho que é o movimento que as empresas precisam começar a pensar, de que forma eu posso provocar isso tudo, essa mudança, porque a maioria fala, acredita, né, as empresas estão voltando, a maioria está acreditando no movimento híbrido. Então, as empresas, eu acho que esse é um movimento que agora a gente precisa começar a colocar mais foco. Por quê? Porque é um caminho sem volta. O home office veio para ficar, isso sim, mas de que maneira a gente pode, então, atender a todos esses perfis? E um outro ponto que eu acho interessante, que, por exemplo, o brasileiro, né? Eu não sei se você sente isso. O brasileiro é muito do toque, muito da relação, aquela coisa do cafezinho. Durante o cafezinho eu tô lá, eu discuto alguma ideia. Ali existe um processo criativo também. Boas ideias surgem num momento de troca, né? De que forma eu simplesmente achar que isso vai acabar? Eu acredito que isso não vai acabar. E isso é até saudável. Então, sim, eu também acredito nesse movimento em de que vai ser necessário um reajuste, né, uma adaptação das nossas posturas, dos nossos hábitos, para poder permitir esse movimento mais híbrido. O próprio mercado imobiliário já dá sinais, né, aluguéis, os grandes prédios, a gente já vê um movimento aí, que pode ser que a gente até é positivo, eu vou conseguir reduzir custos em relação a isso, mas a gente tem que dar essa possibilidade daquele que realmente sente essa necessidade de estar no escritório, estar realmente, né, interagindo mais presencialmente. Mas a tecnologia veio também para nos ajudar a possibilitar esse remoto e estar presente, né, nas nossas vidas. Pessoal, o que vocês acham aí? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer interagir com a gente? Por favor, contribuam. É verdade, participem aí, pessoal. Tatiana, a questão assim, eu sinto muita falta desse calor do brasileiro aqui nos Estados Unidos, sabe? Aqui realmente as pessoas elas mantêm um certo distanciamento, mas para nós brasileiros, nós enxergamos isso com uma certa frieza do americano, mas não é uma frieza, é simplesmente o jeito que eles são. Então aqui, eu até achei curioso, eu estava vendo algumas diretrizes que algumas empresas estão tomando justamente agora que as pessoas estão começando a retomar os seus postos dentro dos espaços de trabalho. Algumas empresas até sugerem, olha só, sugerem que caso as pessoas tenham que realmente compartilhar o mesmo ambiente de trabalho, que elas mantenham a distância social e se comuniquem, mesmo estando no mesmo ambiente de trabalho, se comuniquem por telefone, mensagem de texto ou qualquer outro tipo de informação eletrônica. Eu fico pensando, poxa, você está assim, numa mesma sala, no mesmo ambiente, mas eles recomendam conversar com teu colega, que está a 2 mesas distante, por mensagem de texto ou telefone, para evitar o contato social. Eu não vejo isso acontecendo no Brasil. Ô, Rodrigo, Né? e deixa eu te contar um negócio. Comigo já está acontecendo, e é muito engraçado, gente. É um movimento muito interessante, porque eu estou numa sala isolada, né? E a gente está já com esse cuidado de manter a distância, essa coisa, todo mundo de máscara, mas eu faço reuniões com a minha equipe. E eles na mesa deles, eu em outro local, e às vezes a gente troca olhares, né? A gente ri, a gente está aprendendo a se comunicar com os olhos, né, gente? Não tem jeito, a gente está aprendendo isso também. Então é muito interessante. Olha para você ver. É um desafio, é um novo aprendizado. E tem hora, e eu não vou falar para vocês que a gente consegue o tempo inteiro, não. Tem hora que eu olho assim, para assim, vem, porque eu quero olhar, eu quero falar com vocês. Aí eles
tem um respeito ali de entrar uma pessoa, duas pessoas no máximo numa sala para a gente manter a distância, mas a gente começa a perceber isso também, que é possível. É desafiador, gente? É, mas é possível sim, tá? As pessoas vão acabar, assim, se acostumando com isso de uma certa forma, né? Voltando àquela questão, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Pode ser que volte ao normal daqui a um tempo, pode ser que sim, e pode ser que não. Agora, um fato curioso em relação à capacitação, Tatiana. Aqui aconteceu um movimento muito interessante que foi em relação às escolas, porque aqui as escolas são públicas. Então, aqui é dividida em a escola elementar, que é como se fosse a primeira fase do ensino fundamental, a middle school, que é a segunda fase do ensino fundamental, e a high school, que é como se fosse o ensino médio aí. Então, são escolas diferentes, são prédios diferentes, né, mas são todas escolas públicas de bastante qualidade e gratuitas. Aqui acontece o inverso do Brasil. As escolas públicas assim, do ensino fundamental e ensino médio são gratuitas e de excelente qualidade. Já as universidades, mesmo as universidades públicas, são todas pagas. Você tem que pagar aí caro. Diferente do Brasil, que existem universidades públicas, estaduais e federais, né, que você consegue estudar de graça. Mas, enfim. Então, aqui, eles são muito preocupados e têm um investimento muito grande na educação fundamental. Daí, o que acontece? A partir do momento que começou a quarentena, todas as escolas passaram os alunos passaram a ter aulas online. Eles elaboraram todo um cronograma muito bem montado de aulas diárias, mas o engraçado é que aqui as crianças entram na escola, o horário varia, mas, por exemplo, entram às 7h30 da manhã e saem às 3 da tarde, uma média de horário. As aulas online, não é que eles teriam que ficar online das 7 da manhã às 3 da tarde em casa. Os professores elaboraram atividades que eles demorariam umas 2 ou 3 horas por dia para fazer, porque não justificaria também segurar uma criança na frente do computador das 7 da manhã às 3 da tarde. E muita gente, muitos professores, inclusive, depois que esse movimento começou, tiveram muita dificuldade de se adaptar a essa realidade online. E olha que nós estamos falando aqui, onde os professores têm uma capacitação, as escolas fornecem todo o material, tanto para o aluno quanto o professor. Aluno que não tem computador em casa, a escola fornece um notebook, por exemplo. E mesmo assim, existiu uma grande demanda de capacitação digital, não só para os professores, mas para os alunos também. Muitos professores reclamaram que eles são professores, mas não foram preparados para aquele momento, para essa mudança, para ter esse acesso digital, plataformas digitais, como interagir com o aluno, como mandar material, enfim. E isso aqui, que eu acho que esse tipo de tecnologia é mais acessível para uma grande parte da população do que no Brasil. E eu pude acompanhar também aí no Brasil como essa mudança aconteceu, e acho que muita gente sofreu por isso também, né? Pela dificuldade de acesso. E, inclusive, os próprios alunos. Aqui existe uma grande porcentagem de alunos, principalmente os mais pequenininhos da primeira fase do ensino fundamental, que uma certa porcentagem que não conseguiram acompanhar essas aulas online, né? Não estavam dando conta, não se adaptaram a esse processo, e agora eles ainda estão estudando o que vai ser feito para as aulas que retomam em agosto. Que aqui o ano letivo, ele começa em agosto e vai até junho, né? Diferente do Brasil, começa em janeiro e vai até novembro, dezembro. Então, agora em agosto, começa um novo ano letivo, e eles ainda não decidiram se esse ano vai começar virtualmente, como que eles vão trabalhar o distanciamento social dentro dos espaços das escolas, se vai ser alguma coisa híbrida. Ainda estão discutindo essa possibilidade.
Ô, Rodrigo, e é interessante você tocar nesse assunto, porque aqui também a gente viu muito esse movimento, tá? O próprio INPRO aqui, a gente está fazendo isso exatamente com a preocupação da gente conseguir manter o movimento de estar com conteúdos, porque os alunos precisavam, a gente teve essa preocupação, e as escolas, né? Eu vivi na pele, a minha filha teve aula online, então teve escolas que teve muita dificuldade de se adaptar. O professor Leonardo está aí, né, que é professor do INPRO também, e ele é professor do ensino médio. Professor Leonardo, se você quiser contribuir, a gente viu isso muito de perto, de faculdades que não conseguiram se adaptar, aqui em Goiás, teve faculdades que não conseguiram se adaptar, e de alunos que realmente ficaram sem aula. E aí uma reflexão que eu fiz muito, né, nesse momento, é da adaptabilidade, né, desse movimento de se adaptar à mudança. A pandemia traz isso para a gente. Por quê? Porque teve gente que conseguiu, teve escolas que conseguiram, né? Teve escolas que se responderam rápido com os recursos que tinham, colocaram para rodar isso de alguma forma. E isso é um movimento do ágil que a gente traz muito, né? Eu respondendo, é rapidez, né? De ser rápido e veloz numa única direção. Mas eu consegui responder de forma adequada a essa necessidade de mudança. Então, escolas aí se movimentaram, fizeram de alguma forma para que conseguissem manter o conteúdo e os meninos online. E teve gente que ficou de fora, né? Teve gente que falou assim, não consigo. Aí a reflexão que eu faço para as nossas empresas, o quanto a gente está respondendo adequadamente a essas mudanças, a essa necessidade. Porque quem virar e simplesmente cruzar os braços e falar assim, eu não consigo continuar, né? Eu fico esperando, às vezes, algo de fora vir, né? Porque eu espero, às vezes, o governo fazer alguma coisa, eu espero o outro fazer alguma coisa, eu não consigo me adaptar com os recursos que eu tenho. E o interessante é que eu dou o primeiro passo, então escolas que conseguiram fazer isso, você dá o primeiro passo e testa se isso funciona. Avalia, funcionou? Ótimo, não funcionou, dá um próximo passo. Então, esse é um novo olhar que eu acho que as empresas devem colocar, né? Eu achei interessante colocar isso, né, para as empresas, assim, meu Deus, mudou, e o mundo muda o tempo inteiro. Pessoal, não é a primeira vez que a gente vive um momento de crise, né? Então, essa capacidade de adaptação, eu acho que é um dos grandes pontos chaves que nessa retomada é um ponto que a gente já falava sobre isso, né, Rodrigo? A gente até ontem falou isso, né, um pouquinho, que a crise traz oportunidades da gente rever algumas coisas. E situações em que a gente, às vezes, estava ali não dando prioridade, veio outras coisas, a pandemia traz essa necessidade de falar assim, gente, agora nós temos que olhar. E a adaptação, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos que as empresas, e nós mesmos, como seres humanos, a gente tem que começar a olhar para essa nossa capacidade de adaptação. Alguém tem alguma coisa, quer falar sobre isso? O que vocês enxergam? Porque, para vocês verem, gente, o próprio movimento da escola de não, às vezes, não se adaptar a esse novo mundo, refletiu na gente, né? Nós, num home office, tendo que trabalhar, quantas pessoas aí tiveram o desafio de estar conciliando crianças entrando num cômodo, né, naquele ambiente em que a gente fez o nosso home office. Eu tive momentos de reuniões com as minhas equipes que eu conheci os filhos deles, as filhas, e foi fantástico também, porque também traz uma humanização, né, de alguma forma, mas isso reflete em todos os aspectos, tá? Não, Alguém sem tem alguma... dúvida. Acho sim, Tatiana, hoje discute-se muito que os líderes eles estão tentando determinar quais são os efeitos da pandemia, porque alguns efeitos podem ser somente temporários e alguns efeitos podem realmente provocar mudanças aí relevantes no mundo dos negócios, né? Então, recomenda-se muito a reflexão, saber parar para pensar direitinho o que está acontecendo, saber ouvir, né, dar voz aos colaboradores, aos funcionários, aos clientes, né, também, principalmente, e
comunicar a visão da empresa, porque, de repente, você vai ter que adaptar a visão da empresa a quaisquer mudanças que aconteçam de agora em diante, né? E, principalmente, deixar claro para os seus seguidores, para você que exerce um papel de liderança, uma visão de futuro, uma visão que eles possam sentir confiantes, né, e sentir segurança que você, como líder, vai conseguir guiá-los durante todo esse processo de adaptação, né? Como a gente disse, um processo de adaptação que pode resultar mudanças, ou um processo de adaptação que, na verdade, seja só um momento aí de insegurança e que volte as coisas ao normal, né? A gente ainda não sabe, mas que sentir confiança nas diretrizes daqueles que exercem papel de liderança, isso é fundamental para que as pessoas se sintam seguras, até porque muita gente tem se sentido inseguro até em relação ao próprio emprego, né, Tatiana? Com certeza. Muitas pessoas aqui, o número do desemprego aqui nos Estados Unidos aumentou exponencialmente aqui, sabe? Muito. Só que aqui eu acho que existe uma vantagem, porque o governo, ele proporciona uma segurança econômica maior e consegue segurar um pouco mais essa crise que acontece por conta do desemprego. Inclusive, muita gente que recebe benefício, que passou a receber benefício do governo, o auxílio-desemprego aqui dos Estados Unidos, à medida que o trabalho foi retomando, eles não quiseram voltar para o trabalho, porque eles estavam recebendo mais pelo seguro-desemprego do que recebiam pelo trabalho que eles tinham. Então, até os próprios empresários estavam sem saber o que fazer, porque os funcionários que foram dispensados durante a quarentena não quiseram voltar, né? E aí criou-se até uma certa situação aqui agora, como que a gente vai fazer. Mas, enfim, são situações que acontecem durante o processo. São movimentos, né? São movimentos. Rodrigo, vamos até dar uma olhadinha aqui, o pessoal interagiu um pouco aqui no chat, ó. A Raquel fala sobre o home office, compartilho do pensamento que as empresas precisam ter esse olhar diferente para cada perfil de colaborador. E, gente, isso aqui é essencial para a liderança. Primeiro, eu me conheço como líder e depois eu conheço quem está comigo na minha equipe. Se eu não conhecer quem está comigo na minha equipe, eu não consigo trazer esse resultado bacana para a nossa empresa, né? O Eliezer fala, não creio que o denominado novo normal produza grande mudança no Brasil, ó. O que a gente está falando aqui, né, Rodrigo? A gente não tem certeza de nada. Existem pessoas que realmente acham que é tudo momentâneo, que os hábitos vão voltar na hora que a gente acha, quando isso passar. Interessante a sua colocação, porque eu vi esses dias alguém até criticando muito esse novo normal, esse termo, eu não lembro em qual país, mas na hora que abriu a loja da Zara, meninas, né, as meninas que estão aí, formou-se fila, Rodrigo, né, para que as pessoas, formou-se fila, tinha uma fila para as pessoas entrarem. Então, ele questiona, realmente, será que vai mudar os hábitos? Então, a gente não tem certeza, né? Eu acho que é um momento de muita reflexão, e a reflexão pode trazer mudanças, sim. Tá? Deixa, só eu citar um exemplo, Tatiana, aproveitando essa linha de pensamento, eu tenho um exemplo muito claro aqui, que aconteceu com uma empresa que é a Starbucks, que é uma rede de cafeterias, né, que tem aqui nos Estados Unidos, acho que é muito famosa e todo mundo conhece. Aqui nos próximos 18 meses, eles anunciaram que vão fechar 400 lojas nos Estados Unidos e no Canadá por conta das consequências da epidemia. Eles vão fechar 400 lojas e as outras lojas que permanecem, elas vão ser adaptadas para não ter mais o espaço de você consumir os produtos dentro da loja, vão ser só para a pessoa poder comprar e sair da loja, né? E vão trabalhar com pick-up, que é quando você compra por telefone e vai lá e busca, né, o que você quer. Então,
é uma mudança grande que acontece numa das maiores redes, né, de restaurantes aqui dos Estados Unidos. Então, e muitas outras empresas perceberam que eles trabalharam só com delivery e com o sistema de você ir lá comprar comida e sair. Muitas empresas, elas perceberam que, de repente, isso funciona. De repente isso funciona. Então, elas estão repensando aí os seus espaços para se adaptarem. Não digo que adaptar uma nova realidade, que de agora em diante vai ser assim por conta da permanência do vírus, mas como modelo de negócio. Né? Modelo de negócio, eles exatamente. tiveram que forçadamente experimentar essa situação. De repente, muitas empresas falaram, cara, de repente isso funciona, é legal, diminui meus custos, eu estou vendendo do mesmo jeito, é algo a se pensar daqui em diante. Então, pode ser que algumas mudanças provocadas pela epidemia em si foram momentos que foram experimentados, experiências que aconteceram e que as pessoas, os empresários acharam que de repente funciona, e que vão repensar os seus modelos de negócio de agora em diante. Então, assim, esse é o tipo de impacto que a epidemia provocou. Né? Exatamente. E é um momento, gente, onde a gente fala muito, né? Fala-se muito hoje da criatividade, da inovação. E a gente realmente, nesses momentos, a gente viu muita gente se reinventando. E eu acho que o grande X da questão agora das empresas é como que eu posso colocar essas ideias que surgiram nesses momentos de reflexão gerando novos produtos ou novos serviços, né? Porque a partir do momento em que tem essa necessidade, porque nós somos forçados, né? De alguma forma, a gente foi forçado a pensar diferente, a se adaptar com tecnologia, com ferramentas, mudando os nossos processos. E aí, na hora que a gente fala até da comunicação, né, Rodrigo? Você falou, foi muito importante ter muita clareza nessa comunicação e dar autonomia para as pessoas trazerem ideias diferentes, e de repente nessas ideias surgem novos modelos, né? E a liderança, o que ela faz nesse momento? A gente teve que aprender a delegar, a gente teve que aprender a confiar muito mais. E vejam bem, pessoal, a gente fala de aspectos que já são discutidos naturalmente antes da epidemia, e que agora a gente foi convidado a falar, vamos colocar isso em prática mesmo? Vamos tirar os valores que estão lá na parede das nossas empresas e vamos colocar isso em prática? Então, é um modelo. Na hora que eu dou autonomia, que eu dou confiança e que eu delego, existe uma dose de desprendimento aí, né, Rodrigo? Claro. Dos líderes, dos empresários, de que eu tenho que entender de que se eu estou delegando, se eu estou confiando, eu tenho que aceitar que às vezes o resultado não vai ser igual o que eu acho que é o melhor. E é aí que está a troca, é aí que está o aprendizado e novas ideias e novos processos podem surgir. Tá? Essa dose de desprendimento e entender que o outro pode fazer de forma diferente que o meu, gera também o desenvolvimento de uma alta performance na equipe. O que você acha sobre isso? Não, é verdade, Tatiana. Inclusive, estava vendo esses dias uma coisa muito interessante em relação ao papel do monitoramento que os líderes têm que fazer até em relação às suas próprias equipes hoje em dia. Porque o que acontece? E, inclusive, já fazendo um link com o comentário que a Laís fez aqui sobre como as doenças mentais serão conduzidas. E esse comentário que eu tenho é muito pertinente em relação a isso e faz um link com o que você comentou também. Hoje em dia, os líderes eles podem observar dentro das suas equipes pessoas que, diante daquele momento de quarentena e o que vai acontecer, líderes, pessoas ou seguidores, até mesmo líderes que se demonstravam fortes e que tinham poder de decisão, fraquejaram durante esse momento. Fraquejaram não dentro do seu papel da empresa, mas como seres humanos, como pessoas. Não aguentaram o baque dessa pressão psicológica, emocional, de tudo isso que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, pessoas que aparentemente estavam quietas ali no seu canto, emergiram com traços de liderança. Aquela pessoa que normalmente é quietinha, e diante de um momento de dificuldade, de incerteza como esse que a gente viveu,
a pessoa tem uma atitude de liderança, de não, gente, vamos passar por isso, vamos seguir em frente, a gente consegue, né? E que compartilhava esse sentimento com outras pessoas, ao mesmo tempo que algumas pessoas que exerciam papel de liderança fraquejaram no sentido de que eu não consigo me manter tão forte quanto eu precisava, né? E aí vem a questão do comentário da Laís, que é muito pertinente, porque, coincidentemente, eu recebi um jornalzinho local aqui essa semana falando sobre aquilo que não foi visto diante do Covid-19, com dados bastante interessantes aqui, falando o seguinte, que o número de consultas médicas onde os pacientes alegavam ansiedade, no período de fevereiro a maio, aumentaram 370% Olha só. na região onde eu moro. Pacientes que reclamaram, que foram consultados reclamando de depressão, o número aumentou 394% nesse período. E o número de consultas, de uma forma geral, por todos os motivos, aumentou 426% nesse período, principalmente de pacientes reclamando de alguma coisa relacionada à saúde mental. Então, você vê que pessoas que de repente achavam que não tinham ansiedade se descobriram ansiosas. E pessoas que já tinham ansiedade, esse foi um gatilho fatal durante esse momento de quarentena, acho que principalmente no começo da pandemia, que todo mundo... Foi aquele momento que a gente discutiu inicialmente, né, Tatiana? Do lockdown, né? Do lockdown, de todo mundo ficar sem saber o que fazer. Então, isso é um recado importante para os líderes, observar as pessoas que dependem de você, que dependem da sua orientação, que dependem da sua segurança, para que eles possam ter segurança em continuar desenvolvendo o seu trabalho, que tenham um olhar um pouco mais atento com essas pessoas, porque ansiedade, depressão, não é frescura. São sintomas graves, são doenças graves, e que aquelas pessoas que realmente desenvolveram isso durante esse período e têm tido uma certa dificuldade de lidar com isso, precisam muito do apoio, né, Tatiana, das empresas, dos seus superiores, e isso é uma realidade que eu acredito que as empresas vão ter que lidar. Não é algo novo, não é algo que surgiu por conta da pandemia, mas é algo que, de repente, se tornou mais evidente por conta da pandemia. Eu acredito muito nisso, tá, Rodrigo? Eu presenciei também muitas pessoas nessa ansiedade. Porque, gente, é o novo, né? Toda mudança, o que ela gera nas pessoas? É o medo da morte, né? Eu vou mudar. Por quê? Porque eu estou acostumado com um padrão. O normal é isso, né? Até o termo normal é o quê? Quando a gente fala, não, isso é normal. É a gente estar adequado a um padrão de comportamento, de atitudes, etc., em que eu me sinto confortável ali e eu estou existindo ali. De repente vem uma mudança. Qual é? Isso é instinto mesmo, né? A gente fala assim, eu vou morrer, eu não consigo sobreviver a isso. E na hora que o Rodrigo fala, né, Rodrigo, pessoas que às vezes estavam em posição de liderança e se sentiram mais fracos e outras pessoas se mostraram, aí a gente vê muito esse movimento de que liderança não é cargo, né? Liderança é atitude, é comportamento. E Exatamente. Por isso que eu acredito muito que nesse momento vai existir uma revisão dos nossos relacionamentos. Relacionamentos da empresa com o colaborador, do líder com o colaborador e dos nossos relacionamentos como um todo. Então, quando a gente fala, né, as pessoas estavam dentro de casa, todo mundo junto dentro de casa. Tem aí pessoas que falam assim, gente, eu vou divorciar ou não, eu consegui retomar uma relação melhor com os meus filhos, eu consegui olhar para o meu colaborador de forma diferente.
Então, é onde a gente entende que realmente é um olhar diferente nessa humanização, né? As empresas vão ter que olhar, sim, para esses colaboradores agora de uma forma diferente, para essa adaptação, porque senão elas estão fadadas a morrer. E sabe o que é uma coisa interessante, Rodrigo? Que eu estava até discutindo esses dias com um dos meninos, que esse também é um momento onde muita gente pode ter pensado em transição de carreira. Por quê? Porque na hora que eu vou para casa, na hora que eu sou convidada a dar uma desacelerada, e olha, gente, vejam bem, não é parar, a gente deu uma desacelerada e a gente continuou um movimento, mas um movimento diferente. Muitas pessoas começaram a rever os próprios valores, se eles estão congruentes com os valores das empresas. Porque não, gente, não vamos ser hipócrita, não é toda empresa que tem esse olhar humano para as pessoas. Não tem. Tem empresas que não estão nem aí. Vamos colocar os pingos nos is, né? Não é todo mundo que está preocupado com isso. Então, eu também vi um movimento, Rodrigo, não sei se vocês percebem, gente, podem contribuir aí, de realmente as pessoas olharem e falar assim, e aí? O que eu faço a partir disso? O senso de propósito, e de propósito não só do nosso propósito como ser humano, mas de propósito com a empresa, daquilo que eu preciso entregar, ele foi colocado em xeque. Então, se isso não fizer mais sentido para as pessoas, eu acho que existe um movimento muito grande, sim, de revisão nesses relacionamentos. O que vocês acham em relação a isso? É verdade, acho que esse tipo de relacionamento, muitas pessoas elas se questionaram. Eu ouvi, Tatiana, de colegas aqui nos Estados Unidos que me falaram assim, eu me redescobri durante esse período que eu passei em casa. Eu pude, exatamente como você falou, eu ouvi isso de pessoas aqui falando, eu pude passar mais tempo com meus filhos, eu fazia coisa que eu não fazia antes, eu comecei a ter um tempo para me exercitar, que eu não tinha tempo, né? E elas começaram a se questionar, será que eu quero voltar para o que era antes? Será que eu quero voltar para aquela rotina, né? Só que eu também ouvi eu tive a oportunidade de perceber um certo retorno desse tipo de comentário, de posicionamento, das empresas. Algumas empresas aqui passaram a perceber que a maioria dos funcionários conseguia produzir tanto quanto se eles estivessem dentro dos seus escritórios. Então, eu acredito que realmente vai ter alguma movimentação diferente. Infelizmente, não são todas as posições dentro de uma empresa, todos os cargos que te permitem, né, Tatiana, um trabalho de home office, um trabalho de casa. Mas para aqueles que têm essa possibilidade e que se adaptaram a esse novo formato, muita gente gostou, muita gente preferiu. Ao mesmo passo que, exatamente como você disse, outros falaram, não, pelo amor de Deus, deixa eu voltar logo, que eu não estou aguentando mais ficar dentro de casa. Né? E olha só, o Rodrigo, até o Eliezer aqui também fez um comentário que eu acho que tem um pouco a ver sobre essa questão da produtividade, né, Eliezer? Os empregadores estão com medo de perder o controle do tempo de produção, sem se ocupar e mecanismos de controle da produção. Eu acho que é muito esse olhar, Eliezer, e me corrija se eu estiver errada, de saber exatamente o que os meus colaboradores estão fazendo em casa. Teve empresas que sentiram que teve uma queda de produção, né? Então, e outros que produziram muito. Eu vi muitos relatos de gente que sentiu que teve queda, mas a maioria eu percebi que teve um aumento na produtividade. E aí, de que forma que a gente consegue, pensando que esse é um novo modelo, né, Eliezer? De que forma que a gente consegue, então, provocar isso nas nossas empresas e nos próprios colaboradores, de dar essa visibilidade, né? Porque eu falo, gente, transparência é tudo. Se eu dou a visibilidade daquilo que eu estou fazendo, eu diminuo. Eu acho que eu não dá para eliminar, mas eu diminuo esse medo dos empregadores de falar assim: o que aquele cara estava fazendo? Será que ao invés dele estar trabalhando, ele está lá tomando um cafezinho, conversando só com a esposa dele,
brincando com os filhos, como é? Porque a gente sai muitas pessoas falam até isso, né, Eliezer e o Rodrigo, o pessoal, fala assim, a gente vai sair do modelo de horas, né, a própria legislação, ela é questionada agora, até que ponto a legislação brasileira, né, trabalhista, de as 8 horas diárias, aquela coisa, a gente sai muito mais de um modelo de horas, de apontamento de horas, para entrega. Todo mundo está pronto para isso? Porque aí passa pela confiança, né? Então, de que forma que você enxerga, Rodrigo, que a gente pode dar essa transparência, né, para os empregadores, para a nossa equipe, daquilo que está sendo feito, dos objetivos a serem alcançados? Porque aí a gente está falando de meta, a gente está falando de objetivo muito bem definido e acordos muito bem estabelecidos entre a equipe. Como é que você vê isso? Como que foi a vivência de vocês em relação a isso? Eu acho que um processo fundamental é a comunicação, né, Tatiana? Estabelecer um processo claro de comunicação com todo mundo, não só com seus colaboradores, mas com seus clientes, isso é fundamental. Isso já é básico, isso não é novo por causa da pandemia. Eu acho que toda empresa que trabalha, que tinha dificuldades de comunicar a sua visão, comunicar suas metas, comunicar seus processos para os seus colaboradores, de agora em diante, isso vai se tornar primordial, né? Vai ser fundamental. Aqui aconteceu vários exemplos de várias empresas que trabalham com indústrias, linhas de produção, que anunciaram realmente publicamente que durante um determinado tempo, as linhas de produção pararam, porque os funcionários não estavam indo trabalhar, e que vai realmente ter falta daquele produto específico durante um período determinado de tempo. Outras simplesmente fecharam as portas, porque não conseguiram lidar com esse momento de quarentena, né? Mas tudo deixado muito claro, né? Pelo menos a grande maioria delas. E tem uma coisa interessante, Tatiana, que eu queria comentar também, que é o seguinte: nesse momento disso tudo que a gente está discutindo, algumas exigências vão ser feitas de agora em diante muito mais do que antes. Por exemplo, em relação à capacitação dos colaboradores dentro de uma empresa. Hoje a gente percebe que muita gente, eu acredito assim que nós somos privilegiados por ter esse acesso a essa tecnologia e muita gente ainda aprendendo a lidar, mas essa capacitação digital, de agora em diante, ela vai se tornar fundamental, né? Porque as empresas percebem que isso agora pode ser que seja mais necessário ainda do que antes. Já era importante, mas por conta dessa necessidade de adaptação brusca que todo mundo teve que realizar agora por conta dessa pandemia, e que muita gente foi pego de surpresa, isso vai ser um pré-requisito fundamental para, eu acredito que todo mundo, não é? Até Mesmo para que... escalar esse conhecimento, né? Exatamente, eu acho que nos processos de recrutamento, de seleção de novos funcionários de agora em diante, essa capacitação digital vai ser fundamental. Eu acho que é um pré-requisito grande que as empresas vão buscar de agora em diante. E saber também dos recursos que o funcionário, que aquele colaborador tem, né? Ele tem acesso a essas plataformas digitais, ele entende como isso tudo funciona, a como lidar com isso no seu dia a dia, como trazer isso para a sua função específica dentro da empresa, né? Eu acho que isso aí, de agora em diante, vai ser um dos pré-requisitos fundamentais, além de alguns outros, por exemplo. Além dessa proficiência digital, lembrei de uma coisa interessante aqui, e justamente relacionada a isso. Aqui tem se comentado muito, eles usam o termo de tsunami de prata. O que seria esse tsunami de prata? É que muitos executivos, muitos colaboradores sêniores que já estão perto da aposentadoria, utilizar esse processo que a gente tem passado nesses últimos tempos, acelerou
a aposentadoria dessas pessoas, que é Olha por só. isso que eles chamaram de tsunami de prata, Tsunami. né? Uma Aham. aposentadoria que foi acelerada por conta desses processos e de pessoas que, por muitas vezes, já não tinham muita facilidade a essa tecnologia, a todo esse tipo de comportamento digital, e que eles aproveitaram e falaram, eu não sou para isso mesmo, eu vou aproveitar e vou me aposentar, e que fez surgir uma nova demanda, né, de novos executivos, de novos profissionais no mercado, né, já adaptados a esse novo mundo tecnológico. Então, isso foi um fato muito evidente aqui Olha, nesses últimos meses. que interessante, né? E para esse movimento, por exemplo, Rodrigo, quanto é Uhum, importante a gente ter, então, uma preparação da nossa equipe, né? Das uhum, pessoas que podem ocupar, né? Fazer essa sucessão dessas pessoas que estão saindo. Né? O uhum, digital, eu acho que ele veio realmente para ficar de qualquer forma, já era a tecnologia sempre ajudando a gente, mas é um caminho sem volta, o digital vem, e a gente tem que uhum, saber fazer o uso disso da melhor forma possível, né? uhum, Então, Eliezer, a comunicação nesse caso, né, até falando sobre isso, a minha própria experiência, eu usei muito, né, isso, o digital, aprendi outras ferramentas, a utilizar outras ferramentas de colaboração, deixando sempre muito claro acordos que eu fiz muitos acordos com a minha equipe, e estou fazendo isso ainda, né, de pequenas entregas, né, assim, reuniões diárias, onde eu estabeleci entregas da semana, onde a gente fazia acordos de entregas da semana, com o uso dessa tecnologia, com o uso de reuniões, ferramentas de colaboração, onde a gente pudesse dar essa visibilidade da entrega. Teve insegurança, né, às vezes, de algumas pessoas, teve, mas uma gestão à vista, né, com os acordos bem estabelecidos ali, e fazendo pontos de controle diários ali, conseguiu minimizar um pouco essa ansiedade, né, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está produzindo. uhum, Inclusive, Rodrigo, o Walter uhum. também fala assim, com a chegada da pandemia, acho que surge uma mudança, uma nova realidade com relação à proporcionalidade entre educação presencial e a EAD. Nós somos Uhum, convidados, Walter, não tem jeito. A gente viu isso aqui agora, né, Walter? uhum, É um movimento onde a gente está tendo uma troca, uma educação no mundo digital. E muitas pessoas foram convidadas a repensar e a rever esses modelos. O próprio exato. Igor, aulas que não eram presenciais, elas se tornaram online, não tem jeito, e a gente teve que preparar aí, a empresa também, onde eu estou, a gente teve que preparar conteúdos, tá, Rodrigo, para Uhum, poder fazer essa escala de conhecimento, essa transferência de conhecimento, de uma sim, forma em que eu garantisse que a operação continuaria sendo suportada, né? Então, já que eu não uhum, posso estar ali do lado, ensinando o meu colaborador, de que forma que eu vou escalar isso? Gravando EAD. Então, realmente, tem sim. que ter esse novo olhar, sim, tá, Walter? Uhum. O que Acho mais que estamos que falando aqui? essa adaptação da educação durante esse período, ela é muito curiosa, né, Tatiana? Porque como a gente já comentou antes, muitas pessoas se adaptaram, acharam, eu, assim, no ponto de vista como aluno, muita gente achou bacana, porque ele tem essa flexibilidade de assistir às aulas, assistir de casa, enfim, acessa do celular, mesmo se ele ainda está chegando em casa, está dentro do. Eu Tenho faço. alunos aqui, né, que na hora que eu começo a aula, as aulas que eu tenho lecionado são ao vivo, né, pela Uhum. plataforma, mas muitas vezes, quase que diariamente, alunos entram e estão lá dentro do carro ainda, sabe? E cuidado que você está dirigindo, sabe? Então, é complicado. Mas, enfim, e outros não, que sentem muita falta daquela troca da sala de aula, da presença, né, do olho no olho, da interatividade que eles têm presencialmente, e que na verdade, a questão da interatividade acaba acontecendo também, né? Não, Acontece. não naquela troca de calor humano que acontece dentro da sala de aula, mas acontece pelas plataformas. Mas é a dificuldade de adaptação, né? Uhum. E vem junto com a incerteza. Será como que o ensino vai lidar com isso de agora em diante?
Essa é uma pergunta que, pelo menos eu ainda não tenho resposta, e assim, as escolas aqui, as universidades aqui, ainda não têm resposta. A gente não sabe como vai ser o movimento de retomar todos os alunos para o campus, para as escolas, como é que vai ser essa questão de manter o distanciamento digital, vai todo mundo ter que usar máscara, né? Uhum. Como é que vai funcionar isso? Uma sala de aula com 20, 30, 40, 50 alunos, todo mundo de máscara, professor de máscara. Como é que vai funcionar isso? É, Então, eu estou particularmente curioso para saber como isso vai funcionar da agora em diante. eu também tenho uma opinião em relação a isso. Eu acho que o modelo antigo, eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer diferente, né? É. Alguns professores falam, não, eu não, desse jeito, eu não consigo ministrar uma aula assim. Então vai ter que aprender de outra forma. Porque vocês já Uhum. pararam para pensar, gente? Vamos supor se de repente tudo venha numa determinação e fala assim, nada é mais como era antes. A partir de agora a gente não volta para o presencial. Será que a Uhum. gente vai cruzar os braços? Será que a gente vai parar, vai ficar paralisado? Não, a gente vai dar É. um jeito de fazer diferente. Então, agora é o momento da gente descobrir como fazer diferente, né? Vamos ver Uhum. mais aqui. A preocupação das. Inclusive... Ah, Oi. não, vai lá, pode Eu estava lendo continuar. aqui, ó, o Marcelo fala Uhum. preocupação das empresas com a população marginalizada ou invisíveis, ou jogada nessa situação que, à medida que o tempo passa, vai agravando, pode ser um rompimento das mentalidades das empresas, que eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, né, uma Uhum. revisão dessas relações, né, dos Exato. colaboradores com as empresas. Uhum. O que mais? Ah, A Poliana fala, Uhum. analisando algumas organizações e alguns colaboradores, vimos dois vieses. Organizações que não se importam com os colaboradores e colaboradores que não se importam com a empresa. Exatamente, Poliana. Por isso Uhum. que é a revisão, né? Eu acho que é um... E às vezes a gente até leva aí os nossos padrões. Porque se eu... Teve uma questão, olha, a Poliana falou isso, teve um comentário um dia para mim, que fala assim, eu não sei se o colaborador que não está produzindo em casa, eu não quero. Não, esse colaborador não está produzindo em casa, então tem que trazer ele para o presencial. Aí eu penso, se esse colaborador não está produzindo em casa e não se importa com a empresa, ele não deveria nem estar no presencial e nem na empresa, né? Uhum. Então é exatamente isso. É verdade. O Humberto, um amigo, grande amigo, Humberto Arantes, colocou: está ocorrendo uma mudança no comportamento do consumidor que foi acelerada com a pandemia, o grande desafio dos palestrantes, né? E aí, graças, né, a toda essa tecnologia, a gente pode acompanhar aí que as pessoas estão se reinventando. Vocês não têm acompanhado aí essa quantidade de artistas fazendo live o tempo Lives. todo, né? Então, assim, estão adaptando, o mercado está se adaptando, e acredito que para os palestrantes, todo mundo que trabalha com isso, também esse vai ser um novo caminho, né, Tatiana? Utilizar dessas plataformas online para atingir o seu público. E muitas pessoas se descobriram nisso, né? Uhum, Até a forma do consumo das pessoas mudou muito, né? E eu uhum, ouvindo também algumas pessoas falando, muitas empresas se preocuparam muito, né, com vendas e manter faturamento ou aumentar o faturamento. E eu acho que um dos pontos muito importantes nesse momento foi de manter uma entrega de serviço e manter a sua marca muito forte, no sentido, o que eu consigo fazer para as pessoas nesse uhum. momento de pandemia. Então, às vezes, não era nenhum momento de aumentar as vendas, mas de que forma eu entrego algo para a sociedade que numa retomada depois essas pessoas vão lembrar dessa marca, né? Então não é muito mais aquele propósito de o que eu vim fazer aqui, o que minha empresa veio fazer aqui e que eu posso entregar de valor para as pessoas, né? Acho que existem alguns modelos de negócio que se redescobriram durante esse momento de pandemia, né? A gente falando de plataformas digitais, não sei se muitos de vocês devem conhecer o Zoom, né? Aquela plataforma Aham. que em 3 meses eles saltaram de 10 milhões de usuários para 200 milhões de usuários. Então imagina num cara que está feliz, que é o proprietário dessa empresa Zoom, né?
aumentar de 10 milhões para 200 milhões de clientes. Então, assim, são oportunidades, né, Tatiana? Se você já estava preparado, apareceu a oportunidade, você dá um gás ali no seu negócio. Exato. E a gente vai se reinventando, né? Vai se adaptando ao o que acontece pela frente. Mas mais uma vez, dando ênfase naquilo que a gente falou. A gente não sabe quanto tempo ainda essa questão da pandemia vai repercutir, né? Pode ser que daqui a algum tempo os números cresçam e eles tenham que começar a fechar de novo. Pode ser que sim, né? Pode ser que simplesmente as coisas permaneçam da forma como estão agora e a gente vai levando aí em banho-maria durante mais alguns meses, durante mais alguns anos? Pode ser que sim também. Ou pode ser que simplesmente de agora em diante, simplesmente comece a melhorar, sem precisar fechar de novo. Pode ser também, né? A gente não sabe. Mas que, pelo menos, repensar isso fez com que a pandemia fez com que a gente começasse a trabalhar esse lado, de repensar algumas ideias, de rever alguns conceitos. Se isso vai impactar em mudanças permanentes, a gente não sabe, mas pelo menos esse movimento de repensar e de readequar alguns conceitos, isso aí realmente foi interessante. E eu acho que esse é o grande movimento, né, Rodrigo? Esse repensar de fazer, como fazer de forma diferente. O próprio Eliezer fala aqui, né, que ainda vai ter um abre e fecha ainda, né? A gente não sabe ainda até quanto tempo isso vai durar, ninguém sabe. E esse é o grande ponto. A mudança, ela vem sempre, né? Agora, como que a gente se adapta a essa mudança é a grande questão. Vamos lá, gente. Quem mais? A gente falou, nossa, a gente falou de tanta coisa. Um ponto em que eu observei também, né? Vamos lá, lembrei de um ponto. Nós fomos convidados, né? E principalmente no começo, na hora que você falou lá de que faltaram coisas nas prateleiras do supermercado aí nos Estados Unidos, a gente foi convidado a rever alguns hábitos de consumo. Vocês concordam, né? E a gente descobriu que a gente consegue fazer mais com menos. Então, teve uma revisão no consumo e até uma revisão nesse desperdício. Você conseguiu perceber isso de alguma forma nas empresas, que a gente conseguia realmente trazer essa mentalidade do lean, né? Do modelo mais enxuto, de eu fazer mais com menos. Você conseguiu perceber isso? Eu acho que a gente teve essa percepção, primeiramente, dentro da nossa própria casa. Né? Durante esse período de quarentena, que a gente ficou bem isolado aqui durante quase 2 meses, a gente percebeu que tinha tanta coisa lá fora que a gente consumia no nosso dia a dia que não fez falta, Tatiana. Né? Que você conseguia lidar com muito menos e que você conseguia viver com muito menos, sem precisar consumir tanto. Isso fez a gente repensar. E muitas empresas, como aqueles exemplos que eu citei, isso impactou as empresas de forma tão profunda que muitas delas estão repensando seu modelo de negócio, como, por exemplo, muitos restaurantes estão fechando sua área de alimentação para simplesmente trabalhar com delivery, ou seja, vão gastar menos, vão economizar e vão conseguir ganhar do mesmo tanto. Dentro dos escritórios, dentro da parte administrativa de muitas empresas, isso ainda está acontecendo, né? Eu acho que essa resposta a gente vai ter daqui a algum tempo. O que eu vejo, por exemplo, lá na universidade que eu trabalho e que eu estudo, os campos estão fechados para as aulas, mas a parte administrativa, eles têm trabalhado com turnos. Um número X de funcionários trabalha, por exemplo, segunda e quarta, um outro turno de funcionários trabalha na terça e na quinta, até para diminuir a quantidade de pessoas dentro das salas, dentro dos escritórios ali da universidade, e manter, né, esse distanciamento. Então, com certeza, uma economia grande tem acontecido. Né? Se as coisas estão acontecendo aí da mesma forma que estão acontecendo em algumas empresas que eu tenho acesso,
essa prerrogativa de economia, sem dúvida nenhuma, ela é importante e veio para ficar, né? Eu acho que... E economia em todos os sentidos, né, Rodrigo? Eu, por exemplo, Uhum, objetividade nas reuniões, eu senti isso muito, sabe? A gente viu que a gente não precisava ficar se reunindo o tempo inteiro, tomada sim, de decisão muito rápida, né? É aqueles uhum, pontos onde você ia lá, chamava uma pessoa, falava, vamos decidir rápido. Então, nesse sentido também de desperdício de tempo, eu também senti uma mudança e que é uma reflexão para a gente fazer. Para uhum, que aquelas reuniões onde de 1, 2 horas com várias pessoas? Então a gente sentiu muito mais essa questão de falar quem que importa nesse momento para essa tomada de decisão, para uhum, esse fórum aqui adequado, né? Então é. também em relação a esse desperdício de tempo, né? Uhum. E, assim, é até interessante, o Eliezer comentou aqui, aplicação de tecnologias, escritórios sem papel, né, por exemplo. Eu vi isso acontecer em muitas empresas aqui, restaurantes, que aí, sim, por conta da pandemia, da questão do contato, alguns poucos que reabriram os seus espaços para que as pessoas pudessem se alimentar ali dentro, eles trocaram os seus cardápios impressos por cardápios digitais. Então, eles Uhum. passam um link para a pessoa acessar pelo seu celular e pelo seu próprio celular você acessa o cardápio do restaurante. Vi isso acontecer em algumas companhias aéreas também, justamente para não ter aquela troca de papel, Contato. né, de Uhum. contato. Então, você mesmo pelo seu celular, você acessa o cardápio do restaurante que você está frequentando. Isso aí já é interessante também, né, Tá reflexo vendo? da pandemia. E é onde a gente fala, né? A ideia sendo materializada em novos produtos e novos serviços, não tem como. A Claro. gente viu muita coisa acontecendo. A Ambev, ontem eu vi um anúncio também, a Ambev disponibilizou um app para poder fazer esse monitoramento da exposição dos funcionários ao vírus, né? Então, com Uhum. algumas perguntas lá que ele faz, o funcionário fala mais ou menos algum tipo de sintoma, faz também um mapeamento da área em que ele está, se ele está exposto ou não a Hum, isso, para ver uma probabilidade de se ele tem que ser afastado ou não, se ele pode voltar ou não. E a Ambev está disponibilizando isso gratuitamente, né? Então é onde eu falo olha da só. marca, né? O que eu estou fazendo para a sociedade no momento em que a sociedade precisa da gente também. É muito Uhum. interessante isso. É. E nesse momento, Tatiana, assim, aí voltando para uma questão mais específica do Covid, algumas, o americano ele é muito, eu digo assim, não é que ele seja quadrado, mas ele segue muito à risca os parâmetros, as Uhum. leis. As Ele regras. não tem muita flexibilidade, essa malevolência que o brasileiro tem. Então, ele é muito restrito ali ao que tem que ser feito. E agora, com essa retomada, algumas empresas têm feito para os seus funcionários que estão trabalhando dentro das empresas, primeiro, a medição de temperatura antes que os Sim. funcionários entrem nos prédios e testes, né, Uhum. com uma certa frequência de testes que têm que ser consentidos pelo colaborador. A empresa não pode fazer o teste sem o colaborador aceitar, né? E pensando isso na prática, como que elas estão desenvolvendo isso? Algumas empresas estão criando espaços para que esses testes possam acontecer de forma a manter a privacidade e o sigilo dos resultados desses testes e a privacidade do seu colaborador, né? De forma que cada colaborador entra num determinado espaço onde ele é consultado se ele tem queixa de alguns sintomas que o outro colaborador que está esperando ali não tem acesso a essas informações, e tudo para manter isso em sigilo, mas ao mesmo tempo monitorar cada um dos funcionários, né, dentro, para saber se eles estão doentes ou não. E, assim, não sei quanto tempo isso vai durar, né? Uhum. Assim, isso é uma coisa que está começando agora, ainda não sabemos se isso vai funcionar, se essa dinâmica, dessa forma como eles estão fazendo, vai funcionar, mas a gente imagina uma empresa com 10, 20 funcionários, é fácil de manter, mas e uma empresa com 500, 600, 1.000 funcionários?
como que isso vai, como que essa dinâmica vai acontecer, né? Não sei, aí no Brasil, será que também vai acontecer assim? Será que vai ter esse monitoramento mais próximo, né, de cada funcionário dentro das fábricas, dentro das empresas, dentro dos escritórios, né? Não sei. Não sei, né? É uma incógnita, né? Olha o que o Humberto fala aqui. É uma empresa de grande porte em distribuidora de autopeças, os televendas estão trabalhando em casa e provavelmente devem continuar o trabalho em casa. E percebo que muitas empresas continuarão no home work. Qual o impacto poderá interferir no emocional pela ausência do relacionamento social presencial com os colegas e clientes? O Rodrigo comentou isso, né? Sobre esse olhar mais cuidadoso para essas pessoas que realmente sentiram esse medo e que sentem falta dessa relação também. Então, eu acho que existe uma responsabilidade das empresas, sim, em olhar para esses colaboradores e principalmente no sentido de passar o mínimo de segurança. E aí entra a confiança, o relacionamento, o olho no olho, mesmo que seja o olho no olho digital, gente, do mesmo jeito que eu estou vendo a Thaís aqui, que eu estou vendo o Walter, que eu estou vendo o Eliezer, que eu estou vendo o Rodrigo. Interessante falar isso, que eu tive situações em que eu tive de dar, olha, sou líder de equipe e eu tive que dar feedback, né, para o colaborador. É necessário isso. O Leonardo até pergunta como ser um líder acolhedor e eficaz à distância, né? E aí, na hora que eu tive que dar feedback, eu falo assim, nossa, eu quero olhar para essa pessoa, porque o meu feedback eu quero estar lá perto, né? Exatamente esses acordos, Leonardo, Humberto, eu pedi, liga a câmera, porque eu preciso olhar para você. Eu preciso fazer essa leitura e passar essa confiança para aquele que está lá do outro lado, de que assim, eu estou aqui com você, né? Eu estou aqui passando pelo mesmo momento que você, tendo tantas dúvidas quanto você. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente acha que o líder é o super-herói, é o homem de ferro, em que a gente tem resposta para tudo, e não temos. E aí que tá a beleza da coisa, a gente é vulnerável sim, todo mundo é gente, todo mundo é ser humano. Então, na hora que eu comecei a compartilhar as minhas próprias ansiedades e medos com os meus colaboradores, eles também falaram assim, nossa, ela também está passando por isso. Então, um dos meus movimentos foi exatamente isso, permitir essa troca. Liga a câmera, deixa eu ver como é que você tá. Tive momentos em que, na hora que eu estava falando com um colaborador, veio a filhinha, né, e ela ficou encantada de ver ele conversando, e ela queria conversar comigo também. Então, ele colocou o fone no ouvido dela, eu conversei com ela, eu tive uma troca com ela. Então, esses movimentos de acolhimento, eu acho que foi tão importante para mim quanto para eles, porque eles conseguiram, então, entender que a coisa continuava rodando ali e que a própria família estava sendo inserida ali também. Essa é uma forma de falar assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas nós estamos juntos nisso também. Respondi, Leonardo? É a questão da empatia. Empatia. Empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, fazer com que essa troca aconteça, estabelecer segurança, estabelecer confiança e, ao mesmo tempo, ser líder, no sentido de orientar, no sentido de exigir também, mas saber que a gente tem que ter essa flexibilidade, porque, como você disse, afinal de contas, somos todos seres humanos, né? Todo mundo sofremos dos mesmos maus, compartilhamos das mesmas alegrias, dos mesmos sentimentos, alguns com uma tolerância e uma resistência a esses impactos emocionais mais do que outros com essa resistência um pouco menor, mas é justamente aí que entra o intermediador, né, para tentar conciliar todos esses ânimos a fim de ter um resultado positivo para todo mundo. E ter exatamente essa clareza, né, Rodrigo, de onde que nós vamos chegar, de onde a gente quer chegar, nem que seja, eu não sei qual que é o meu futuro daqui 2 meses, mas será que eu posso, então, ter uma clareza do que me espera nessa semana e fazer esses pequenos acordos, né, para que minimize um pouco essa ansiedade. Olha aí, a gente vendo a Thaís com o neném no colo, né, Thaís? Olha que coisa fantástica. Então, isso traz muito esse novo olhar, né, que as empresas, eu acho que esse é o convite, é um novo olhar para um mundo que a gente ainda não conhece, mas que está sendo uma delícia descobrir.
Não, e olha que bacana, Thaís foi minha aluna há muitos anos atrás, Tatiana. Um abraço para você, Thaís. Ai, que Muito delícia. bacana, né? Então, Ó, o cachorro, o Humberto, é. tá com o cachorro ali, olha isso, Pois é, gente. olha lá. Que bacana, que Né? bacana. E bacana, o Walter, meu pai, está acompanhando a gente aí, Tatiana. Olha O que Walter é seu bacana. pai, Mesmo, que aí. lindo. Tá vendo? Essa troca de experiências, essa família, né? Olha como isso é legal. Isso que eu acho que é isso que é o rico, né? A gente Uhum. está falando muito de tecnologia, está falando de processo, está falando de ferramenta, mas Aí. por trás de tudo isso tem gente, né? Tem Tem gente, pessoas que né? estão aí com um mundo novo a ser descoberto, um Uhum. olhar novo nesse movimento aí. Que bacana. O que Eu acho mais, que gente? momentos como esses são extremamente importantes, né? Que a gente vê, a gente está discutindo algo que é interessante, que é relevante, que é curioso para muita gente, mas que a distância, não só física, mas por eu estar aqui, vocês aí, mas isso permanece do mesmo jeito para todos que estão aqui. A gente está compartilhando esse momento juntos, né? Uhum. Trocando experiências, cada um dando a sua opinião, cada um dizendo, compartilhando os seus pensamentos. Acho que isso é importante, né? E E, isso e é, não é isso que não se pode perder durante esse momento de transição que a gente está passando. E eu acho que isso que está acontecendo aqui é um exemplo claro do que pode acontecer da troca entre o líder e os seus colaboradores. Exatamente, Né? esse respeito a essa diversidade de pensamentos, né? Eu tenho Uhum, certeza, gente, que às vezes eu falei alguma coisa, ou o Rodrigo falou alguma coisa, que vocês falam assim, não, não é isso. E tá tudo bem, né? Então, esse olhar também de eu respeitar a diversidade de pensamentos e de entender que o outro tem um pensamento diferente do meu. O quanto isso a gente está colocando nas nossas equipes? uhum, Até uma reflexão, Rodrigo, aquele modelo de hierarquia, né? Comando e controle, ele vem por terra nesse movimento de colaboração. Porque uhum, se eu colocar sempre a minha regra, o meu pensamento, eu não consigo inovar, eu não consigo criar algo novo. Então, dar uhum, essa voz para as pessoas, para elas se exporem, para elas tentarem, e sai muito da cultura do erro, né? Eu vejo isso muito nas empresas, né? Eu não uhum, posso errar. Como que eu vou ousar? Como que eu vou usar a minha imaginação, usar criatividade e inovar se eu tiver medo de errar? E se eu errar, uhum, tudo bem, eu mudo o rumo. Eu não posso continuar no mesmo erro, né? Eu mudo o uhum, rumo e tento novamente. Então, esse também é um convite que eu entendo muito, que as empresas têm que olhar agora para isso também. uhum. Pessoal, todo mundo tá com fome aí? Como é que tá? A gente já tá dando 1 hora e meia quase de É. bate-papo, que tá uma delícia. Se eu continuar aqui, eu fico o dia inteiro, porque eu converso muito. Quero saber se alguém tem mais alguma consideração. Eu adorei as trocas aqui, apesar deles não falarem, né, Rodrigo? Eu senti essa falta. Não, e olha, estou vendo muitos rostos conhecidos aqui, viu, Tatiana? Muito bacana rever alguns colegas. Emerson foi meu colega também de universidade, demos aula juntos durante um tempo. Um abraço para você, Emerson. Né? Olha que legal a oportunidade de rever tantos amigos. Oi, Emerson. Né? E pessoal, e não tem como eu não deixar de falar, né, todo esse movimento que o Impro está fazendo, em continuar colocando conteúdos, promovendo essas reflexões, esse é o propósito do Impro também. Eu, como coordenadora do MBA, ficarei muito honrada se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o nosso processo. Então, como que foi? Foi um desafio, a gente inaugurou a nossa turma de liderança, Rodrigo, em Olha que fevereiro, bacana. foi em fevereiro, em março aconteceu tudo. Então, a gente teve que se Nossa. reinventar, né, de Uhum. continuar colocando conteúdo, mas, ó, vocês, empresários, vocês que tiveram interesse também em todo esse bate-papo, todos esses desafios que nós comentamos aqui, se vocês também quiserem entrar, nossos consultores estão aí, Caio, os meninos estão aí, a gente está de portas abertas para recebê-los, para poder fazer essa troca, para acolhê-los nessa turma aí e no que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Vai ser uma Uhum. honra.
Eu acho que, assim, complementando aí a sua sugestão, conhecimento nunca é demais, né, Tatiana? E eu acho que esse momento de compartilhar, acredito que cursar uma pós-graduação não é somente obter um diploma, é Não, obter conhecimento, sabe? Essa troca, essa vivência que a gente tem com os professores, com os alunos, ainda mais sendo uma equipe preparada, como a do IMPRO, eu acho que isso é um conhecimento que a gente adquire para a vida toda, essa troca de informações, de experiências, eu acho que isso é fundamental até para para que nós possamos nos manter atualizados, né? Porque todo mundo traz algo novo, alguma novidade, algo que a gente aprende, a gente acaba ensinando e aprendendo, né? Com essa exatamente. troca de experiências. E acredito que seja fundamental. Se eu fosse vocês, não perdiam essa oportunidade mesmo. E é exatamente isso, né? Aprender sempre, né? Continuar, aprender a desaprender e aprender sempre. Eu acho que esse é o movimento, né? No mais, Verdade. eu tenho que te agradecer demais, Rodrigo, né? Por ter se disponibilizado a fazer esse bate-papo conosco. Agradecer Uhum. vocês, aí ficamos com 47 pessoas, eu tô achando ótimo, excelente a gente Pois ter é. ficado nesse bate-papo. Meu LinkedIn tá aberto aí, Tatiana da Lago Corte, se alguém quiser fazer trocas, né? E esse contato é muito bacana, eu aprendo muito com vocês, me coloco à disposição para ajudá-los, se eu tiver essa ousadia de querer ajudá-los, porque eu acho que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, né? Professor não sabe de tudo, professor aprende junto também. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Impro, mais uma vez, obrigada por a oportunidade da gente estar fazendo o que a gente gosta aqui, que é compartilhando conhecimento. Rodrigo, vamos encerrar e eu quero, assim, se você tiver que falar, dar um recado para essa turma que está aqui. O que fica de mais forte para você nesse momento? Tá. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, matar a saudade de tantos brasileiros juntos. Né? Aqui a gente acaba ficando um pouco isolado, Tatiana, apesar de que tem muitos brasileiros aqui na Geórgia também. Mas Tem. tem muitos brasileiros aqui. Mas o lugar onde eu moro, na verdade, aqui no estado da Geórgia, próximo a Atlanta, tem uma cidade que tem uma comunidade brasileira muito grande. Mas onde eu moro é um pouco afastado de lá, então eu não tenho essa oportunidade de estar de ter esse contato com todo mundo com frequência, né? Mas foi ótimo compartilhar esse momento com vocês. Espero que de alguma forma vocês tenham tirado algum proveito dessa conversa. Eu também me coloco à disposição para quem quiser conversar, trocar alguma experiência. De repente, posso deixar, Tatiana, o meu e-mail. Não sei se tem Uhum. como, né, vocês disponibilizarem depois. Posso colocar aqui no bate-papo também. Pode, Né? pode Aliás, colocar. deixa eu Pessoal, tem colocar. um link no bate-papo também para vocês entrarem nesse link e pegarem o certificado, não é isso, meninos do INPRA? Lembrando de vocês, quem quiser o certificado pode entrar nesse link. E Rodrigo coloca lá também, né? Não, tá bom, farei isso. E é isso, né? Agradecer a oportunidade, espero que tenhamos oportunidade de bater mais papos aí pela frente, né? De diversos assuntos, que todo mundo possa colaborar e juntar, reunir todo mundo novamente para que a gente possa fazer isso, Que tá? bom, eu acho que foi uma manhã de sábado muito produtiva. Eu agradeço vocês, o recado que eu dou, estejam abertos à mudança, sem Sim. medo, o mínimo possível de medo. É Uhum. um movimento muito bacana, é um movimento novo para a gente se reinventar como ser humano, para a gente reinventar as nossas empresas. Por favor, olhem para os seus colaboradores como gente com a gente, entendendo esses medos, acolham, façam esse acolhimento, né, Uhum. de que todos nós estamos juntos descobrindo algo novo e ousem fazer algo novo, tá? Muito, muito Sim. obrigada por vocês estarem junto com a gente. Beijo, até mais, Abraço, gente. gente. Até logo.